Nos primeiros capítulos, olhamos para o problema de fazermos o mal. Culpados ante um Deus santo, vimos a solução arquitetada por Deus mesmo. Dar seu Filho, Jesus Cristo, para levar a punição pela nossa culpa, pagando assim a nossa dívida e cobrindo os nossos pecados. Estamos diante dele, em Cristo, como se nunca tivéssemos pecado. Recebemos a justificação dos pecados. Nos capítulos 5 e 6, examinamos o problema do pecado em si e como o pecado nos domina. Se o produto de uma máquina é sempre ruim, então a máquina provavelmente está quebrada. Nossa vida era dominada pelo pecado e, portanto, precisávamos de uma nova vida. Cristo abriu o caminho para nós, para que pudéssemos morrer e ressuscitar em nova vida com Ele. Nós temos a justificação da vida. E tudo isso é lindo, mas daí ontem, de novo, você pecou. Uma vez, duas... E isso te estressa muito. O paradoxo do coração puro e das mãos sujas. Por isso, ouso dizer que Romanos 7 e 8 são os capítulos mais importantes na Bíblia para um recém-convertido. Para que tudo fique claro, primeiro quero explicar o que não é o problema em Romanos 7. Romanos 7 não é sobre um legalista, ou uma pessoa que é muito autoconsciente e só pensa em si, ou sobre uma pessoa que ainda não tem o Espírito Santo. E também não está dizendo que o corpo ou o mundo material em si é ruim. Mas no capítulo 7, o apóstolo Paulo é guiado pelo Espírito Santo para explicar um dos aspectos mais cruciais da vida cristã: quem verdadeiramente somos e o que não somos. É sobre identidade. Como um médico, Paulo usa um bisturi para separar duas coisas que parecem similares, porém, na real, são tão opostos quanto a luz e a escuridão. Você e o pecado que habita em você. Para fazer a clara distinção entre esses dois, Deus se utiliza da lei no Antigo Testamento como referência. Vamos analisar. A lei nos ajuda a entender o que é pecado. Imagine a lei como uma linha. Quando fazemos coisas ruins, cruzamos essa linha. Cometer pecados seria passar dessa linha. Chamamos isso de pecados, no plural. São atos. Pecador, sem o S no final, não são os atos que fizemos, mas o que nos dominou quando estávamos sem Cristo. A nossa tendência é sempre querer cruzar essa linha, porque existe uma linha. É violar a regra porque há uma regra definida por outra pessoa a quem não queremos nos submeter. Infelizmente, isso não é apenas um problema de adultos. Observe as crianças. Quando a mãe fala, não toque no bolo, adivinha o que acontece? Eles farão exatamente isso. E isso nos lembra de um certo caso, não é? Nós temos um desejo interno de não nos submetermos nem mesmo ao único Deus verdadeiro, todo amoroso e sábio. Isso é mal, isso é pecado. Essa busca egoísta por nosso querer traz todas as tragédias desse mundo e está enraizada em cada um de nós. Usando a lei, Deus nos aproxima ao centro da questão aqui. Perceba, se não é a lei que é ruim, então deve haver algo ruim em nós. Mas calma aí, eu não estava morto em Cristo e ressuscitado para uma nova vida? Uma vida completamente nova? Sim, em Cristo você é perfeito agora. E como você pode ter certeza disso? Bem, desde que creu em Cristo, qual é o desejo e a orientação de sua vida? Você ama ou odeia quando transgride a vontade de Deus? Realizar a vontade de Deus ou a sua própria? Você odeia isso, certo? Isso prova que você é completamente diferente de antes. É uma nova criação. Mantenha esse pensamento por aí mesmo. Não há pecado em sua nova identidade. Zero. Mas você também não é bipolar. Você não tem uma personalidade dividida com um eu antigo e um eu novo. Não, você só tem uma identidade. Cristo. Você é tão perfeito quanto Cristo é. Mas algum lugar tem um problema. E sim, é o pecado em seu corpo físico. Enquanto seu ser interior é completamente novo, seu corpo ainda não está renovado. E esse pecado, como uma doença física, pode influenciar você e as suas ações. Vendo o resultado, você pode erroneamente pensar então que esse pecado define quem você realmente é. Mas não é você. Você odeia e condena o pecado. Nessa mesma situação se encontra o Paulo. Ele olha para si mesmo e diz: não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Eu sou perfeito, mas tenho o pecado no meu corpo. Eu, sim, sou responsável de não deixar o pecado me controlar. Então, se você entendeu o que eu acabei de dizer, basicamente existe um novo você e o pecado que ainda habita em você.
E eles competem pelo controle de suas ações ou do seu corpo. E quem ganha essa batalha? Veremos no próximo vídeo. E como vencer? Romanos 8 começa com um resumo dos capítulos anteriores. Portanto, agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esta é a justificação dos pecados. Somos justos porque estamos em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida vos libertou da lei do pecado e da morte em Cristo Jesus. Esta é a justificação da vida. Em Cristo Jesus recebemos nossa nova vida e identidade. Mas quando você confiou em Jesus, você não apenas recebeu a justificação dos pecados e a justificação da vida, mas também a justificação do Espírito. O Espírito Santo é a fonte de vida e o nosso auxiliador, ambos ao mesmo tempo. O Espírito de Cristo está em nós, e se Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então Deus nos tem dado a garantia da vida. Temos seu Espírito. Ele seria agora injusto se nos deixasse morrer, porque temos o Espírito da vida em nós. Então, em resumo, se vivermos segundo a nossa carne, que é o nosso corpo, com o pecado nela, pecaremos e morreremos. Se vivemos em dependência do Espírito, viveremos. Mas isso está complicado. Como que isso tudo funciona? Olhe para o seu próprio corpo. O pecado é como uma bactéria, causando fraqueza e doença. Se não for medicado comumente, essas bactérias farão com que joguemos fora a vida florescente para a qual Deus nos criou como seres humanos. E o pecado é essencialmente assim. Apagará a abundância de vida que Deus tem para você. Mas ei, se todos temos essa bactéria em nós, o pecado, por que não são todos os que se encontram fracos e doentes? Bem, da mesma forma que Deus nos deu um sistema imunológico capaz de lutar contra ataques bacterianos. Não precisamos nos esforçar diariamente para que nosso corpo lute contra bactérias. Precisamos apenas de nos alimentar bem e não consumir coisas ruins ou se indulgir em maus hábitos, e o sistema imunológico vai lá e faz seu trabalho. A solução para quebrar o poder do pecado em você é a mesma. Deus lhe deu o Espírito Santo, que está lutando por você e vencendo o pecado em você. Você precisa só deixar o Espírito Santo operar, dar-lhe todo o espaço e não se apegar a coisas ou hábitos que irão limitar a sua ação em você. Na verdade, tudo o que um crente faz deveria ser guiado pelo Espírito. E será mesmo, se você simplesmente deixar os seus próprios desejos, planos e pecados, é claro, e deixar Deus com controle em sua vida. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8,13. Deus, em sua justiça, tem realmente feito tudo por você em relação às suas ações passadas. E agora se oferece para cuidar de sua única e preciosa vida, para que você a tenha em completo, em abundância e sem remorsos. Uma vida que o glorifica a cada minuto e ricamente abençoa a todos ao seu redor. Confesse. Livre-se de tudo que impede o Espírito Santo de ter pleno acesso e impacto nos seus pensamentos, emoções e ações. Abra mão e deixe Deus agir.